E pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que, graças a Deus, esteja tudo ótimo e eu estou melhor do que eu mereço. Então, eu vou continuar hoje a estudar o livro de Provérbios, né? Tem muita coisa legal para poder falar para vocês hoje. E a gente vai estudar o capítulo 3 de Provérbios, continuar falando sobre a sabedoria e como a sabedoria é importante na nossa vida, certo? Então, venham comigo, vamos estudar juntos, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Porque a palavra de Deus é, de certa forma, algo que Deus vem mostrar para a gente todos os dias, que é a bondade e principalmente a nossa missão, que é louvar o Senhor. Certo? Então vamos lá. Vamos pelo primeiro versículo, né? Conselhos para os moços. Esse é o, digamos assim, o título, né? Lembrando que eu estou lendo na versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Versículo 1. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre-te sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravados no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Então, o Provérbios vem falar para a gente o quê? Que nós devemos guardar os ensinamentos que Deus nos tem dado no dia a dia, guardar os ensinamentos que a gente aprende com a leitura bíblica, aprende frequentando as igrejas, tá certo? Então, o que a gente tem que entender é que não esquecemos dos ensinamentos que nós aprendemos com Deus, tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica. Cada um tem uma forma de ensinar a palavra de Deus, né? Eu não estou falando que é certo, que é errado, um de outro, independente disso. O importante é você acreditar em Deus, ter fé e seguir os ensinamentos. Então, basicamente, o Provérbios vem falar o quê? Os meus ensinamentos lhe darão uma vida cheia e longa, uma vida de sucesso. Que é o quê? Você não vai cair no caminho da perdição, você não vai cair em furadas durante a vida, né? Lembrando das ensinamentos que Deus pode te dar. Lembrando que você pode optar no seu dia a dia por buscar outros ensinamentos. Mas o que vai te dar uma vida longa e cheia de sucesso é o ensinamento da palavra de Deus. Tá certo? Antigamente eu ficava vidrado, querendo aprender sempre mais coisas e tudo mais, e a cabeça fica cheia, a mente não consegue pensar direito, a gente fica sem dormir, a gente fica cheio de ansiedade, fica cheio de taquicardia, sabe? Aí muita gente vem e começa a tomar antidepressivo por conta para poder dormir e tudo mais. Só que Deus já nos dá o melhor remédio, que é o quê? Descansa nele, confia na palavra, confia no ensinamento. Porque é assim que a gente passa todos os dias, é assim que a gente pode mudar a nossa vida todos os dias. Lembrando que a única forma de você agradar tanto a Deus quanto aos homens é confiar e descansar nos ensinamentos e na sabedoria que Deus tem para te passar. E aonde você vai aprender a sabedoria de Deus? Na Bíblia. Lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, conversando com pessoas de muito mais experiência que você no dia a dia, tá certo? Então, se você quer sair de uma vida ruim, de uma vida que não está te fazendo bem, venha pro lado da palavra de Deus, que eu tenho certeza que os ensinamentos de Deus vão te proporcionar muita felicidade. Versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração. Caiu o negócio aqui. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Ou seja, nós devemos confiar no Senhor de todo o coração e jamais devemos achar que nós somos suficientes. Igual ele fala, não se apoie na sua própria inteligência. Ou seja, aquelas pessoas que estão no dia a dia achando no ambiente de trabalho, no relacionamento, que ela tem a razão, que ela é a top de linha, que ninguém sabe mais do que ela, Deus vem aqui falar que é para você confiar somente no que Ele te diz. E a sua inteligência e a sua sabedoria você pode usar, mas nunca você deve se apoiar apenas nela. Entendeu? A inteligência e a sabedoria você vai conseguir com o tempo, mas nunca deve se apoiar nela. Você deve se apoiar no Senhor. A confiança é nele.
Ah, mas por que eu estudo então? Você estudar é uma coisa para uma sua profissão, para o seu trabalho, mas nunca nós devemos achar que nossa inteligência é superior à inteligência divina, é superior ao que Deus pode nos proporcionar. Então, basicamente, o versículo 5 é o quê? Ele vem para poder falar que para você não se apoiar naquilo que você sabe, acha que sabe, certo? E você sempre está aberto a receber de Deus novas profecias, novos ensinamentos, tá certo? Versículo 6. Lembre de Deus em tudo que lhe fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Ou seja, cada passo que a gente dá na vida da gente, cada escolha que a gente faz, a gente tem que lembrar que Deus tem que estar conosco. Às vezes a gente pode se perguntar assim, mas por que as pessoas que não têm Deus no coração prosperam e por que as pessoas que têm Deus no coração às vezes têm dificuldade? Meus queridos, todo mundo tem dificuldade nessa vida. Uns mais ou menos do que o outro. Você se apoiar no que os ímpios ou no que as pessoas que não têm Deus no coração chamam de prosperidade, às vezes não é a prosperidade. Às vezes você está lá com dinheiro, você está lá com as coisas, e isso para Deus não é nada. Deus quer o quê? O seu coração. Não fique pensando que você é sábio. Versículo 7. Não fique pensando que você é sábio. Tema ao Senhor e não faça nada que seja errado. Ou seja, você pode até pensar que é sábio o suficiente, mas se você não tiver o temor de Deus, você vai cometer erros. Se você achar que os pecados são palhaçada, você vai cometer erros. Hoje, você está num caminho onde você vai para um boteco, toma uma cachaça, toma uma cerveja, vai para casa, grita com a mãe, grita com o pai, grita com a namorada, grita com a esposa, no outro dia acorda como se nada tivesse acontecido. E vive nessa iniquidade. Isso não tem temor de Deus. Tá certo? Então, uma vez o meu pastor Gessi aqui, ele falou que para mim não ficar nervoso quando eu for falar, ou não ficar nervoso quando eu for fazer alguma pregação em algum lugar. Mas ele falou que o nervosismo é importante, porque se você não ficar nervoso, é porque você perdeu o temor de Deus. Que tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente lê, não é nós, é Deus falando. A gente tenta traduzir de uma forma para que você entenda. Com mais facilidade, obviamente. Versículo 8. Por isso, será como um bom remédio para curar suas feridas e aliviar seus sofrimentos. Então, se você confia em Deus, Ele vai contribuir para que suas dores, o seu dia a dia, seja mais brando, seja mais leve. Você vai ter sofrimento. Mas se você confiar no Senhor e ter a certeza para onde você vai, ter a certeza de que Ele está contigo, aquele sofrimento com outra pessoa que está totalmente afastada da igreja, que acha que Deus é ilusão, que acha que não existe, sente muito mais do que quem está ali dentro. Às vezes a gente se pergunta, por que está acontecendo isso comigo? Mas basicamente é o quê? Se apoie no Senhor, se apoie na sua sabedoria e segue em frente. Segue em frente porque Ele vai te sustentar. Versículo 9. Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Ou seja, não é só em questão de dízimo. É questão o que sua terra tem de melhor. Nas igrejas existe o dízimo, que é a 10ª parte do que a pessoa ganha. Mas além disso, ofereça também para aquelas pessoas que não têm a condição que você tem. Entendeu? Às vezes a gente vai passar por momentos na vida onde não vai ter dinheiro nenhum. Mas se nós formos bons de coração, nós podemos oferecer o que nós temos de melhor, que é o quê? Nós mesmos. Trabalhando na obra do Senhor, trabalhando no dia a dia, propagando a palavra do Senhor. Deus não vai querer dinheiro. Dinheiro é para poder fazer as obras dele aqui, para as igrejas continuarem evangelizando. Mas se você não tiver grana nenhuma, você pode pegar o seu trabalho, sua força de vontade, separar o dia e ir ajudar numa igreja, ir ajudar um pastor, ir ajudar em algum lugar, tá certo? Eu estou começando isso, entendeu? Eu ajudo no Retiro da Geração Radical, graças a Deus. Deus tem me proporcionado muito enriquecimento espiritual naquele lugar e muito aprendizagem. Um dia eu vou falar para vocês também aqui sobre o Retiro da Geração Radical, que é incrível. 11. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus,
o castiga e não desanime quando ele o repreende. Ou seja, nós precisamos entender que Deus tem que nos castigar e nos repreender. O filho que nunca é repreendido pelo pai, ele cresce achando que ele é dono do mundo, que ele pode fazer o que ele quiser. E acontece esse monte de besteira que acontece. O homem bate mulher, não está nem aí, porque ele cresceu sem repreensão. As filhas xingam o pai, filho xinga a mãe, filho xinga, faz tudo, porque cresce sem repreensão. Então, Deus é como um pai, ele vai repreender você. Basta você abrir os olhos e começar a entender, começar a ver os sinais. Às vezes a gente não consegue entender os sinais, mas eles estão ali para você conseguir captar e viver de uma forma melhor. E entender que Deus nunca vai querer o seu mal. Se alguém te falar para você que fala que Deus é vingativo, Deus vai querer o seu mal, não. Deus, na verdade, não, digamos assim, entre aspas, ele não está nem aí para você. É você que tem que correr, buscar ele. Ele nos fez a sua imagem e semelhança para poder adorá-lo. E quando a gente passa por um período novo na vida, igual eu estou passando, que é o processo de conversão e tudo é novo na minha vida, às vezes eu fico me perguntando sobre várias coisas, mas Deus vai direcionando o caminho para aquele que o busca. Se você hoje está numa vida que não tem sabedoria, que não consegue fazer nada de diferente, que acha que a sua vida está perdida, tem muitas pessoas em situação pior do que você que ainda agradece a Deus por estar vivo. Então agradeça sempre por estar vivo, mesmo que isso seja em forma de repreensão, mesmo que você esteja passando por um momento de dificuldade. Versículo 13. Feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas. 14. Por isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Lembrando que no vídeo passado eu também falei em relação a isso, é que a sabedoria, ela é o seu bem mais precioso. Ela vai te levar a lugares que você não imaginou. Ela vai te proporcionar situações que você não imaginou. Tá certo? Então a sabedoria, ela é um passo diário de busca e de conhecimento. A sabedoria, principalmente a sabedoria divina, onde está escrito na Bíblia, onde você tem que buscar e meditar na palavra de Deus, é a que a gente tem que buscar. Então ela é mais preciosa do que joias, como está falando 15, a sabedoria é mais preciosa do que joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar a ela. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras, que é o 16. Ou seja, a sabedoria, ela é o conjunto de riqueza maior que você pode ter. A moeda mais valiosa que a gente tem é o tempo. E a sabedoria é a riqueza mais valiosa, é o produto da humanidade mais valioso, é o produto de Deus para a humanidade mais valioso. Por quê? Porque sem sabedoria nós não chegamos a lugar nenhum. Por que você acorda, né? Você acorda, vai escovar seu dente, fazer seu café, porque isso alguém te ensinou. E você não aprendeu assim, eu tenho que tomar café, eu tenho que escovar meu dente. Um dia sua mãe e seu pai podem ter te falado isso, né? Ou alguém próximo a você, seus avós, alguém que te criou, pode ter falado isso. Então, essa sabedoria, ela é da terra. A sabedoria divina, que está na palavra de Deus, é o dia a dia, é os frutos do Espírito. Um dia também vou trazer um vídeo sobre os frutos do Espírito aqui, que é muito importante. É como distinguir quando a pessoa tem um Espírito Santo ou não, quando a pessoa é um crente de verdade ou não. Então, a sabedoria é a joia mais preciosa que nós podemos ter. É a coroa que você vai carregar todos os dias. Então, entenda o seguinte, que tipo de coroa que você quer carregar? Que tipo de riqueza você quer que os outros vejam? Você quer carregar uma coroa de iniquidade, uma coroa onde você se acha o melhor, ou uma coroa onde você está aberto a novas inteligências, novas sabedoria? Qual tipo de coroa, qual tipo de joia você quer proporcionar para o outro? Uma joia podre, feia, onde a sabedoria é estragada, ou uma joia bonita, um ouro brilhante, onde a sabedoria que você pode passar para os outros vai enriquecer espiritualmente e fisicamente aquela pessoa? Lembre-se disso. 17. A sabedoria torna a vida agradável e guia as pessoas com segurança em tudo que faz. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Ou seja, a sabedoria é o combustível principal de vida.
tá certo? Então ela vai te dar uma vida mais agradável e vai deixar você mais feliz. Por quê? Porque às vezes a gente entra em cada buraco na vida só por não ser sábio. Às vezes você tá aí achando que tá tranquilo você acordar de domingo não ir na igreja, tá tranquilo a sua vida que você tá levando toda, tá nem aí, fazendo o que quiser da vida. Então assim, você não tem sabedoria. Às vezes você, por não ter sabedoria, você entra numa depressão. Por não ter sabedoria para se livrar de traumas do passado, psicologia trata muito bem isso, traumas do passado, você acaba o quê? Emburacando numa depressão difícil de sair. Por quê? Falta de sabedoria. Falta dessa vivência, falta de querer entender mais sobre si mesmo, é uma sabedoria também. E Deus pode te falar isso. 19. Com a sabedoria, o Senhor Deus criou a terra e com o seu conhecimento colocou o céu no próprio lugar. Sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva. Ou seja, Deus, antes de tudo, tinha sabedoria. E você aí, achando que o que você sabe da vida, o que você já viveu, é o suficiente. Deus tinha sabedoria, precisou de sabedoria para criar os céus e a terra. E colocar o sopro de vida em nossas narinas. E você aí achando que sua sabedoria tá de boa, que você tá suficiente, autossuficiente. Nós nunca seremos autossuficientes, nós sempre precisaremos de Deus. 21. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de você. 22. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Ou seja, eu acabei de falar. A sabedoria, ela pode te tirar de uma depressão. Você, às vezes, está vivendo um momento da vida onde não consegue nem dormir. Às vezes, você está vivendo um momento da vida onde você está com dívidas financeiras, que você está com problemas familiares e isso te tira o sono. Por que isso te tira o sono? Porque falta sabedoria na sua vida suficiente para entender que tudo é um processo e tudo tem um tempo. A sabedoria, ela é uma coisa abstrata, entendeu? Ela é intangível, mas assim como a fé, a sabedoria existe e ela é o motor de nossas vidas. Então, para que se você viver bem, para que você possa viver bem, você deve buscar ser sábio, você deve buscar a sabedoria divina, você deve buscar a sabedoria da palavra de Deus. A sua inteligência, ela é importante, não se apoie nela, tá certo? 26. Pois o Senhor lhe dará segurança e não te deixará cair numa armadilha. Ou seja, basicamente a sabedoria divina, ela vai te tirar de problemas. Ela vai te tirar daquela briga de trânsito, ela vai te tirar daquela confusão com o seu cônjuge, ela vai te tirar daquele problema que você pode ter com o seu companheiro de trabalho, ela vai te tirar daquele problema que você tem com o seu sócio. Entendeu? Então, assim, a sabedoria, ela pode te proporcionar uma vida melhor e mais feliz. E ela não vai deixar você cair em armadilhas, porque a vida, o mundo é cheio de armadilhas. O que nos difere de outras pessoas é a sabedoria. Sempre que puder, 27, sempre que puder, ajude os necessitados. Sempre que puder, compartilhe o que você tem com os necessitados. Não estou falando de pessoas pobres, né? Tiago Brunet, ele fala que não se deve ajudar pessoas pobres. Pessoas pobres se deve dar conhecimento e sabedoria. Aquela pessoa que é miserável mesmo, aí é diferente. Agora, o pobre, a pessoa que é pobre, ela pode respirar, que ela respira, que ela anda, que ela faz tudo, ela pode fazer um monte de coisa. Como ele diz, pode lavar um carro, a menina pode fazer uma unha, o rapaz pode capinar um lote, que é a nossa realidade. Então, assim, o pobre, ele tem que ter sabedoria. O miserável, a gente ajuda. E o pobre tem que ter sabedoria. Lá no Retiro do Geração Radical, o que mais importante lá é como que a vida da pessoa pode ser impactada com a palavra de Deus. E lá nós tentamos transbordar a sabedoria por conta de tudo que é envolvido, tá certo? Então a gente tem que sempre ajudar os necessitados. Volto a dizer, às vezes não é financeiro,
Às vezes não é dinheiro. Às vezes é um minutinho do seu tempo que a pessoa às vezes está precisando só para conversar. E você às vezes não está disposto a fazer isso. 28. Não diga ao seu vizinho o que te espera até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Não diga ao seu vizinho que te espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Ou seja, às vezes tem uma pessoa próxima à sua casa que precisa de ajuda, precisa de um conselho, precisa de uma sabedoria, precisa de algo de você. E você às vezes fica enrolando por preguiça. Às vezes você fica enrolando porque não quer, por má vontade. Lembre-se que isso também é uma forma de sabedoria. Entendeu? Você às vezes vai precisar do seu vizinho. E quando você precisar do seu vizinho, você às vezes não vai poder contar com ele. Eu hoje tenho poucos vizinhos. Se eu precisar de alguma ajuda, eu posso contar com um ou dois. Tá certo? Mas é também o que eles precisam, eu também tento ajudar. Às vezes eles não precisam de dinheiro. A gente às vezes fica muito cadenciado em dinheiro. Acha que as pessoas só precisam de dinheiro. Não, às vezes as pessoas precisam de uma palavra amiga, de um bom dia, ou até mesmo de um olá, como vai, quando passa na rua. Às vezes a pessoa só precisa disso. Tá certo? Então, se você é uma pessoa que possui sabedoria, se você é uma pessoa que lê a Bíblia, que medita, compartilhe isso com as pessoas. Entendeu? Vai te fazer bem e vai fazer outra pessoa bem também. 29. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. Ou seja, se você tem que ajudá-lo, principalmente não planeja mal nenhum contra ele. Entendeu? Às vezes eu já presenciei há muitos anos atrás, quando eu trabalhava com topografia, que é, vamos dizer assim, grossamente, a medição de terra, irmãos e vizinhos brigando por causa de terra, brigando por conta disso. Eu já presenciei pessoas xingando os outros por causa de 5 metros quadrados de terra, como se isso fosse a pior coisa do mundo. Então, assim, entenda que você não deve planejar nada contra o seu vizinho. Eu não gosto do meu vizinho. Beleza, ele no canto dele, você no seu canto. Se por acaso ele precisar de você, ajude-o, porque você nunca sabe quando vai precisar dele. Mas nunca planeje nada de mal contra ele. Isso eu falo também no setor de trabalho, né? Não planeje mal contra as pessoas que trabalham com você, porque isso pode virar contra você. E isso é falta de sabedoria. Planejar um mal contra alguém é falta de sabedoria. Não acho que você é esperto o suficiente, não, que as pessoas podem ser mais espertas que você. 30. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. Eu já passei por isso, de pessoas discutindo comigo, gritando comigo e eu não entendendo nada. Eu também já fiz isso, discutir com pessoas que não tinham feito nada contra mim, achando que era pessoa e tudo mais, por falta de sabedoria, tá certo? Então a sabedoria divina, ela pode nos proporcionar grandes encontros, no caso, e nos livrar de desencontro. Essa é a verdade. 31. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem, pois o Senhor detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direito. Ou seja, Deus, ele vai te ajudar enquanto você caminhar conforme os preceitos dele. Então, às vezes você pode até te falar assim, poxa, eu sou religioso, estou na igreja, e as pessoas às vezes fora da igreja conquistam muito mais do que eu. Mas, meu amigo, tem uma coisa que esse ano de conversão tem me mostrado, é que dinheiro nenhum compra um segundo de tempo. Tony Stark já dizia isso. Dinheiro nenhum compra um segundo de tempo. Então, às vezes, aquela pessoa que está lá só vidrada em dinheiro, só vidrada no que tem, no que pode ter materialmente, e esquece da família, esquece das pessoas ao lado dela, não ajuda ninguém. Aonde essa pessoa vai parar depois que ela sair desse plano? Aonde essa pessoa vai parar no dia a dia? Entendeu? Hoje em dia, com um boom de coisas nas redes sociais, no Instagram precisamente também, muita gente ganha um monte de dinheiro porque está lá vendendo o corpo, vendendo o espírito, vendendo a alma, está lá o dia inteiro só falando que precisa fazer aquilo, e procurar Deus quase ninguém procura. Tá certo? Essa pandemia veio poder mostrar que você pode ser rico o que for. Se você não tiver Deus no coração, você é só mais um. Essa pandemia mostrou que as pessoas podem ter todo o dinheiro do mundo, mas que todos estamos no mesmo lugar, que ela atingiu rico e pobre. Só que muita gente que tinha Deus no coração passou isso de uma forma muito melhor. Tem gente que não tinha Deus no coração, com todo o dinheiro no mundo, e saiu disso depressivo
e mais afundado. 33. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Para finalizar, né, o 33, 34 e 35 vem mostrar para a gente que a recompensa em buscar a sabedoria divina, a recompensa em buscar a sabedoria que vem de Deus, a recompensa, a sabedoria em buscar a sabedoria que vem da palavra de Deus, entendeu? E nunca ache que ser mal ou fazer mal a alguém vai te proporcionar algo de bom. Nenhuma árvore cresce com raiz de mentira. Nenhum projeto ele cresce sem uma pedra fundamental. Então deixe Deus fazer parte da sua vida, assim como eu estou deixando Ele fazer parte da minha. Tá certo? Não ache que porque as pessoas que estão ao seu redor estão mais abastadas que você, sem frequentar a igreja, sem buscar a palavra do Senhor, que é porque você tem que fazer o mesmo. Meu amigo, não se precisa de muito para poder viver. Entenda isso. Não se precisa de muito. A gente precisa de pessoas para sobreviver e de Deus. Principalmente de Deus. Tá certo? Então é isso. Eu espero que vocês possam, cada dia mais, assim como eu também, procurar mais a palavra de Deus, procurar analisar, ver e ler, tá certo? Nós vamos concluir esse livro de Provérbios e vamos ter mais outros, tá certo? Que Deus possa estar sempre abençoando sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa cutucar o seu coração, assim como Ele faz com o meu, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.